Estamos de volta com o podcast Delegado na Escuta, depois de um ano sem fazer nenhum episódio. Estou aqui com a doutora Mayra, com nossos outros dois convidados aqui, doutor Vitalto e doutora Ana Paula. Quero que Mayra apresente-os aqui hoje e a gente comece essa entrevista batendo um papo sobre o assunto, objeto da palestra que eles ministraram hoje e do curso que estão fazendo no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. É isso aí, a gente está aqui com uma temática extremamente importante, que envolve o nivelamento para a polícia, de Sergipe, sobre investigação de criptoativos, que está muito em voga. E nós temos a honra de receber aqui o Dr. Vitaltas Zuma, colega delegado de polícia do estado de Goiás, atualmente atuando na inteligência, há muitos anos na inteligência, Vitaltas? No laboratório de lavagem e também no núcleo de interceptação de sinais, e vai contribuir com a gente aqui sobre esse conhecimento, que já é uma carreira sobre o assunto, a gente já pode falar, E também a doutora Ana Paula Basbati, procuradora nacional da Fazenda Nacional, responsável pela uma das maiores, ou sequer, talvez a maior apreensão de criptoativos que nós temos na recente configuração de busca por patrimônio, investigação patrimonial. E temos a honra de ter esse conhecimento aqui através da DEPOL e debater sobre o assunto para a gente poder melhorar a qualificação dos nossos policiais com relação à temática. Bom, a gente gostaria, doutor Vitaltas, que o senhor falasse um pouco sobre sua vida, carreira, como começou tudo, se sempre pensou em ser delegado de polícia. Afinal de contas, nós todos aqui viemos da Faculdade de Direito, Em terminado o curso de Direito, até no curso, o senhor já pensava em ser delegado de polícia, já tinha esse sonho, ou isso aconteceu de forma fortuita aí nos concursos da vida? Bom, primeiro é uma honra estar aqui participando, vir até Aracaju, trocar experiências, aprender com o pessoal, os associados da DEPOL, a Polícia Civil e o próprio Tribunal de Justiça. É uma honra bastante grande e é uma maneira que podemos contribuir para melhorias e pelo menos para aquela fagulha, digamos assim, na questão dos criptoativos. Eu sou delegado de polícia há 16 anos e, diferentemente do que o doutor falou, durante a faculdade, eu costumo dizer, eu fiz faculdade quando eu fui estudar para cursinho, eu estudar para concurso, porque a faculdade eu fiz assim num momento de muitas dúvidas, inicialmente aquela questão, vou passar no exame da ordem, vou advogar e depois você vai mudando, mas enfim, terminada essa névoa, eu pensei, não, eu vou estudar para concurso, inicialmente almejando a Polícia Federal, só que era numa época que não houve, ficou um gap muito grande ali sem concursos da Polícia Federal, e passei para a Polícia Civil, estudar para a Polícia Civil, e tive a felicidade de passar no concurso da Polícia Civil do Estado de Goiás, e hoje eu não vejo uma decisão e um acontecimento melhor na minha vida, porque foi onde eu conheci minha esposa, tive meus filhos e tal, nós enraizamos ali no estado de Goiás, ela já é de Goiás, eu sou do Paraná. Então eu iniciei numa cidade do interior no interior de Goiás, chamada Formosa, e literalmente à frente, literalmente na linha de frente, investigando inicialmente drogas e depois homicídios por quase 10 anos. E depois disso, então, passei por uma fase lá no Ministério da Justiça, quando eu pude tive a grata oportunidade, convite do Dr. Alessandro Barreto e dos demais membros ali do Cyberlab, e ficar com eles por algum tempo e poder entender o contexto dos crimes cibernéticos no Brasil. E, obviamente, aqui durante a nossa conversa, acho que a gente vai poder falar mais sobre isso, mas, para resumir, eu iniciei na linha de frente, chutando porta, aquela questão, a polícia raiz mesmo, e a gente vê que a gente enxuga muito gelo nessa situação. É bom, é legal, mas eu acho que nós conseguimos contribuir
mas se nós pensarmos de uma maneira mais estratégica. Então, eu tive que aprender a mudar o meu ponto de vista sobre polícia, não que a operacionalidade ela não seja importante, ela é muito importante, ela é a cereja do bolo de qualquer boa investigação, só que ela só vai ser bem sucedida se, obviamente, a investigação ali por trás, ela é também bem sucedida. Então, acho que é um conjunto, né, uma simbiose de ações, e hoje eu me encaixo melhor na questão de crimes tecnológicos, crimes cibernéticos, mas gosto ainda de pensar que eventualmente eu volte para trabalhar na ponta, por que não? Doutora Ana Paula, a senhora, como é que... Primeiro, me fale um pouco como o porquê escolher a profissão, a Procuradoria da Fazenda Nacional, e qual foi o momento em que a sua atuação na Procuradoria da Fazenda Nacional fez o link com um trabalho investigativo envolvendo essa matéria que nós estamos tratando aqui nesse curso feito pela DEPOL de Sergipe, a DEPOL do Brasil, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Fale um pouco de como entrou nessa carreira e qual foi o link e em que momento a senhora se encontrou com com a investigação e com essas operações que resultaram nessa apreensão milionária de criptomoedas aqui no Brasil. Bem, vamos lá. Eu comecei a minha carreira acadêmica estudando ciências da computação. Eu fazia ciências da computação e direito. E aí eu comecei a fazer estágio em delegacia. E aí estava difícil conciliar ciências da computação, o estágio que eu amava na delegacia e a faculdade à noite. Eu acabei deixando ciências da computação de lado e fiz só direito, mas assim, com aquele ânimo de ser delegada. Delegada da Polícia Federal era o meu sonho desde que eu me conheço por gente. Só que, como ele falou, teve um gap muito grande nos concursos. E aí, concurseiro, quando passa, começa a viver a vida boa de ter passado num concurso público e estabiliza. Depois de um tempo na carreira de procuradora da Fazenda, começou a bater aquela tristeza de estar estudando a mesma matéria sempre, e aí começou essa história de criptoativos e operação de Silk Road, e eu despertei para aquilo e comecei a estudar. Até para, caso liberassem a advocacia privada na minha carreira, que houve um momento que a gente estava estudando isso, eu pudesse advogar nessa área também, que era uma área que não conflitava com os interesses da União. E aí um dia meu chefe entra na minha sala, vê vários livros sobre criptoativos na mesa, e quando eu pensei que eu ia tomar uma chamada de atenção, ele me convida para representar a minha instituição na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, a ENCLA, nas ações envolvendo cripto. Primeiro ano que eu cheguei, a Receita Federal que coordenava aquele cenário, e eu fiquei apaixonada, como eu sou até hoje, sobre todo esse ecossistema Bitcoin, blockchain. No segundo ano eu coordenei fazendo um guia de boas práticas de investigação. E desde então, desde 2016, 2017, eu estou nessa área, estudando e trabalhando em operações conjuntas, que é onde eu consigo me realizar na investigação. Doutora Ana Paula, a gente percebe que já havia uma afinidade pela computação, a gente sabe que hoje as investigações dependem muito de ferramentas, de meios tecnológicos para a gente poder investigar, né? A sua virada de chave, ela foi natural da sua tendência, das suas preferências, né, dentro da temática do seu trabalho. Como é que você vê hoje o aparato das instituições de investigação diante desse cenário? Porque muito se fala, quando a gente fala em criptomoedas, que é um mundo escuro, né? Que entrou ali, você tem que tatear, nem sempre a gente tem as ferramentas adequadas. Como é que você avalia a questão do aparato hoje, das instituições de investigação diante desse cenário? Com o que a gente tem, a gente consegue avançar? Como foi o avanço dessa investigação, dessa ação que resultou numa das maiores apreensões de cripto? O que vocês usaram? Quais são as ferramentas? Com quem que vocês contam? Olha, a primeira coisa nesse universo é a capacitação. A capacitação de pessoas.
que aprendem e multiplicam dentro das suas instituições aquele conhecimento. E a gente fala, né, Vitaltas, que muito foi a gente estudando, a gente indo atrás, a gente pagando curso, porque nem sempre a instituição tem verba sobrando ou verba para poder aplicar ao servidor aquele curso, aquela capacitação, aquele material, uma atenção específica para você poder se dedicar. E a gente cumula a função. Eu, em momento nenhum, deixei de ser procuradora da Fazenda Nacional. Em momento algum, eu deixei o trabalho de lado para poder me dedicar a isso. Inclusive, na semana que teve a busca e apreensão lá do farol dos bitcoins, eu fiquei uma semana sem trabalhar. Porque eu estava acumulando, porque eu estava focada em prestar auditoria daquilo lá. E eu ainda levei uma representação. A minha chefia me trouxe uma reclamação de, você não trabalhou aqui essa semana toda. Você vai ter que compensar esse trabalho que você fez com o MPF. Então, é muito mais do servidor ter uma paixão pelo negócio, e aí essa paixão cabe à instituição promover cursos e plantar essa sementinha, ainda que a pessoa tenha essa paixão pelo investimento que ela pode fazer em cripto, como uma forma de você também ganhar dinheiro, como uma forma de você trabalhar o seu salário além da poupança. E plantado isso uma vez, a pessoa voa e ela começa a estudar sobre isso e vai acabar sendo direcionada para um núcleo específico de investigação. E aí onde ela tem mais ferramentas, né? A gente sabe que no serviço público tem muito isso. Há um engajamento diferenciado de alguns servidores para algumas temáticas e é ali que nasce a diferença, né? Doutor Vitaltas, na mesma temática, no mesmo assunto, quando a gente fala em nivelamento, em capacitação, investimento em ferramentas e treinamento de pessoas, você entende que hoje nas polícias mais vale a gente concentrar essas ferramentas, essas pessoas que têm uma afinidade, algum engajamento em laboratórios, unidades especializadas? Hoje em dia a gente já está no nível de cripto, de investigação que demanda que aponta o meio, o começo e o fim das unidades investigativas precisam estar atentas a essa temática e precisam buscar essa qualificação. Centraliza ou descentraliza? É uma pergunta que o tempo vai responder. Quando nós pensamos numa tecnologia que ela não é nova, mas ela é novidade para os investigadores, a gente tem que pensar que, primeiro, existe uma curva de aprendizado. Tá? Não é um assunto que vai ser esgotado e colocado em prática em poucas semanas. Como tudo em tecnologia, a dinâmica, né, das inovações, cada hora a gente tem algo novo e quando a gente acredita que estamos chegando perto de esgotar o conteúdo, amanhã mais conteúdo, a gente está vendo muito isso com inteligência artificial e criptoativos tiveram também essa curva, a necessária curva de aprendizado. Então, num primeiro momento, eu respondo não estamos prontos para descentralizar isso totalmente. Comparando com a RedLab, nós temos estados que já estão bem mais avançados e já conseguem descentralizar os laboratórios e descentralizar esses conhecimentos e essa eficiência e essa experiência na análise bancária. Eu acredito que, além, por exemplo, dos labs, as investigações cibernéticas, hoje nós não podemos conceber que apenas unidades especializadas vão investigar crimes ocorridos na internet. É a mesma coisa eu dizer que uma delegacia, uma DP de bairro e tal, ela não vai ter como, não vai ter meios, não vai ter conhecimentos para investigar um estelionato cometido pela internet. Hoje é inconcebível. Essa capacitação, esse conhecimento, ele tem que estar na ponta já deveria estar na ponta há muito tempo. E isso vai ser reproduzido para a investigação financeira e, eventualmente, vai ser reproduzido para a investigação com criptoativos. Então, tudo depende de fases, tudo depende de uma curva de aprendizado. Então, nós vamos falar como é hoje e qual seria o mundo ideal. Como é hoje? Nós ainda não temos condições de descentralizar totalmente esse conhecimento. Primeiro, porque essa capacitação ela demanda essa curva de aprendizado, que ela não é curta e ela não é fácil, ela é bem penosa, mas uma vez rompida essa barreira da curva de aprendizado, nós vamos voltar à necessidade de ferramentas. As ferramentas são importantes, por quê?
como nós dissemos hoje. Quando eu trabalho com investigação financeira, com a quebra de sigilo bancário, eu tenho ali uma massa de dados, uma massa de dados de transações que ela está relacionada às transações bancárias de alguns CPFs e CNPJs. Eu já necessito, já utilizo ferramentas para fazer essa análise. Hoje, dificilmente alguém vai fazer uma análise num PDF daquilo lá, é inconcebível. Então, por mais centralizado ou por mais aberta que seja a ferramenta, por mais acessível, melhor, que seja a ferramenta, as ferramentas são necessárias. E com o aumento dessa massa de dados, algo mais potente, algo mais robusto vai ser necessário. Isso nós estamos falando numa massa de dados que ela está limitada em tempo e em indivíduos, CPFs, CNPJs. Quando eu falo de transações de criptoativos, eu falo de análise de transações, de investigação dentro de uma massa de dados que envolve todas as transações do mundo, de todas as pessoas, de todas as redes. Ou seja, essa massa de dados ela é muito maior. Então, a necessidade de ferramentas ela está mais evidente, inclusive até do que na investigação financeira. E para que isso aconteça, para que essa descentralização aconteça, não apenas a capacitação, ela tem que ser descentralizada, mas o acesso às ferramentas tem que ser descentralizado. E, obviamente, o investimento para a aquisição dessas ferramentas deve ser descentralizado. E hoje eu vejo ainda, estamos até falando sobre isso, a gente conversa com os colegas e eles pensam, será que essa demanda ela existe? Será que vale a pena eu investir numa ferramenta para que outras unidades operacionais possam utilizar? E aí eu respondo, será que essa demanda existe e ninguém está enxergando? Será que esses crimes foram subnotificados? Ou será que esses crimes foram mal notificados? Ou será que esses crimes foram bem notificados e eventualmente deixados ali para um período posterior? Então nós temos que analisar todos esses fatores e aí nós vamos falar qual seria o mundo ideal, que todo mundo soubesse fazer isso da mesma maneira que eu acredito que todos devem saber o mínimo de uma investigação cibernética e da mesma maneira que todos devem saber o mínimo de uma investigação financeira. Uma análise de RIF, por exemplo, que aparentemente é uma coisa que assusta, mas quando o policial, quando o analista passa a conviver com aquilo, ele vai ver que não é uma coisa tão complicada. É possível, né? Não que não seja difícil, mas ela é possível, tá? É alcançável, aquele resultado ele é alcançável. Eu acredito que isso vai valer também para criptoativos. Obviamente, nós temos hoje, e eu acredito, né, corrijam-me se eu estiver errado, delegacias de fraudes abarrotadas de crimes cometidos pela internet. Estelionatos e outras fraudes cometidas por redes sociais, por aplicativos de mensageria. Então, essa é uma demanda que está muito mais em tela do que a demanda com criptoativos. Só que se esse criminoso que pegou o dinheiro da vítima está convertendo em criptoativos, a investigação ela vai chegar num ponto que ela não vai progredir mais. Por quê? Porque aquela unidade não tem a capacitação. Então, nós temos como é hoje e qual seria o ideal. O ideal, para a gente finalizar, seria assim, que todos tivessem acesso à capacitação, às ferramentas, a essa expertise, para que pudessem pelo menos caminhar, nos casos mais simples, com as próprias pernas, como já deveriam caminhar com as próprias pernas nessas fraudes cometidas pelo WhatsApp e outros aplicativos de mensageria. Então, acredito que é um processo, vamos caminhar para isso, mas hoje, principalmente em razão da falta de analistas, da falta de ferramentas, nós ainda temos que englobar ali unidades menores que vão tentar atender as demandas do Estado todo. Vitaltas, doutora Ana Paula, voltando agora para o curso que está sendo ministrado no Tribunal de Justiça. Quando eu me deparei com esse assunto lá em abril de 2025, foi isso? Sim. O evento lá em Goiás foi em abril de 2025, isso. Né? Foi isso mesmo? Foi, né? Eu saí daquela aula feliz de ter conhecido um assunto novo e com aquela sensação da ignorância total, né? De um assunto, né? Sentindo até mal que eu podia ter dado alguma lida no assunto para não chegar lá tão em branco, né? Mas deu para pegar algumas coisas, apesar do pouco tempo de palestra lá do senhor e doutora Ana Paula. Eu me lembro que foi um congresso que Adriano colocou vários palestrantes com um tempo muito curto e
deu para dar uma pincelada, mas eu vi a importância e abordei o senhor lá e perguntei se poderia fazer um evento em Sergipe, convidá-lo e tal. O senhor se colocou já à disposição naquele momento. E aqui a gente, numa conversa com o doutor Gilson, eu nunca trabalhei com criptomoeda, estou atualmente lotado na delegacia de homicídios. Mayra é nossa diretora do DIPOL, ela entende muito essa parte de investigação com uso de tecnologia, ajuda muita gente, nós todos, em todas as unidades. Mas a minha preocupação era, eu sabia, a sensação que eu tenho é que isso já está acontecendo aqui. É um feeling só de polícia mesmo. É como se eu estou sentindo que as coisas estão acontecendo no Estado, né? Como está acontecendo no Brasil inteiro, a lavagem de dinheiro através das criptomoedas. É por isso que a gente fez o convite e eu queria saber de vocês sobre o primeiro dia de curso. Nós temos lá delegados, juízes, embargadores, temos oficiais investigadores, são os agentes de polícia aqui de Sergipe, os assessores também dos juízes e dos promotores, o pessoal da parte de TI do tribunal. Qual foi a sensação que vocês tiveram desse primeiro dia de encontro? A gente pode dizer que vamos precisar de outros encontros desse aqui para poder para que aprofundar, né? Eu acho que sim, não tem como a gente em 2 dias fazer tudo que precisa, mas eu acho que essa semente vai ser plantada. O que é que vocês sentiram em relação aos profissionais, tanto da área de segurança pública, do Ministério Público, da magistratura, da receptividade sobre o assunto, da curiosidade, da atenção, da vontade de aprender? Sentiram uma reciprocidade que possa nos animar a trazê-los novamente aqui para continuar com esse curso? Quero que a Ana Paula responda, mas eu quero falar uma coisa que eu achei muito, 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 muito interessante, que eu não vi em nenhum outro estado. Ela está há mais tempo que eu estou há 7 anos capacitando, na grande maioria policiais e membros do Ministério Público, mas é a primeira vez, e eu fiquei muito feliz com isso, que eu vejo essa integração de Polícia Judiciária, Ministério Público e Judiciário na mesma sala, independentemente da quantidade. Eu nunca tinha visto isso e eu nunca vi um Poder Judiciário tão interessado sobre o assunto. Então eu acredito que vocês aqui, vocês têm uma diferenciação, vocês têm um presente aqui muito grande, que é justamente não só o interesse, mas a participação e o apoio para que o evento acontecesse, tanto pelo Poder Judiciário, obviamente porque está sendo lá na escola, mas com a participação de desembargadores, de juízes, de assessores, de promotores, de assessores e de policiais, todos na mesma sala, sentados lado a lado. Eu acredito que isso é uma coisa, acredito não, é uma coisa única que eu nunca havia visto e todos estão assim de parabéns por terem conseguido essa, eu digo façanha, porque isso para mim era até então dificilmente concebível. Não sei se a doutora Ana já viu algo parecido. Bem, também não. Eu acho que eu nunca vi uma turma tão engajada e com tanta pergunta, e o pessoal fazendo perguntas sem receio de errar. Por mais que no início muitos vieram falar no primeiro intervalo que estavam até um pouco desesperados com tanta informação nova, eu acredito que agora na parte da tarde já estava todo mundo entendendo que os conceitos, a base que a gente passou de manhã, ela era aplicável nos exercícios que a gente fez agora à tarde, fazendo carteira, fazendo transferência. Senti uma empolgação, uma vibração muito legal de todo mundo. E uma coisa que eu tenho percebido nesse universo de cripto é que, como ele nem sempre é o objeto direto da investigação, as pessoas pensam, eu não preciso estudar isso, porque crimes envolvendo cripto vão para uma equipe especializada. Vão para um CyberLab, CyberGaeco, alguma equipe, não vai cair para mim. Só que hoje a gente vê que boa parte da organização criminosa usa cripto como forma de ocultação patrimonial do rendimento que eles obtêm através das atividades ilícitas. Então, o cripto acaba sendo objeto indireto e, às vezes, você acaba que perde o time ali de fazer a apreensão porque você não tem uma equipe capacitada. Vou citar um exemplo de uma operação que aconteceu nos Estados Unidos, que era uma busca e apreensão de drogas.
E aí chegaram lá, os agentes encontraram um envelope cheio de dinheiro. E foram rastrear esse envelope, da onde ele veio, e chegaram a um prestador de serviço de liquidação de ativos virtuais. E aqui um ponto importante é que as organizações criminosas, nem sempre elas têm alguém capacitado ali dentro. Eles usam prestadores de serviço. Então, a repressão que a gente precisa olhar não é só do indivíduo que está utilizando criptoativos como forma de ocultação patrimonial, mas também de empresas que são criadas especificamente para ajudar organizações criminosas a fazer lavagem de dinheiro. E aí eles têm uma rede engraçada, porque você pega desde de organizações rivais usando o mesmo operador, que não são tantos prestadores de serviço assim. E aí, voltando lá para busca e apreensão, pegou um envelope, chegou nesse prestador de serviço, que era um liquidante de cripto para fiat. Então, a pessoa vendia a droga num marketplace qualquer e ela precisava transformar aquilo em dinheiro. Ela mandava para esse indivíduo, o indivíduo mandava o dinheiro pelo correio. Aí o policial veio, prendeu esse prestador de serviço aí e ficou lá recebendo os pedidos. E em pouco menos de 2 meses eles conseguiram detectar toda uma rede de vendas de drogas em marketplace através desse prestador. A importância da integração de quem está envolvido em toda a justiça criminal, né? A gente começa com segurança pública, a Polícia Civil, mas termina lá no processo, na justiça criminal em si. E aí, quando você começou a falar sobre a peculiaridade de Sergipe, eu já sabia que você ia falar dessa integração. Juntos e literalmente misturados. Aí você olha para o contexto que foi apresentado hoje e se pergunta como não fazer essa capacitação juntos? Se eu estou pedindo para quem está se manifestando, analisando, concedendo com o objetivo de buscar a verdade, de buscar os dados, os caminhos, de uma forma objetiva, que a gente consiga a segurança da prova, do processo, para buscar a justiça criminal. Eu hoje, quando entrei, também me deparei observando, assim, nós temos esse privilégio de Sergipe, de a gente ter uma integração realmente diferenciada e a conscientização de cada participação dos entes, né, que participam desse processo, desde do nascedor da segurança pública, polícia, à justiça criminal, né, Ministério Público e Judiciário. E assim, doutor Vital, o senhor testemunhou uma realidade aqui de Sergipe que não é só dali do tribunal. Aquilo ali é um retrato das instituições, da história nossa aqui na polícia. O Judiciário e o Ministério Público de Sergipe tem nota sempre elevada aqui na prestação do serviço jurisdicional. É um dos tribunais mais organizados do Brasil e que decide com mais rapidez. Eu nunca tive dificuldade nenhuma de fazer nenhuma representação para não ter uma resposta rápida. A maioria das vezes a gente consegue, e outras vezes não, mas sempre a gente não pode chamar de parceiro porque a gente não tem, o juiz é imparcial, né? E o Ministério Público faz a parte dele lá do controle das nossas atividades e encaminhamento posterior, né? Mas isso é resultado de uma história aqui em Sergipe. Sergipe tem e não é só no Judiciário, com o Ministério Público, Judiciário e Polícia, não. A gente tem uma integração policial aqui muito forte também. A Polícia Militar aqui, a gente tem um trabalho de integração fantástico aqui. Sergipe hoje, não sei se vocês têm conhecimento disso, mas Sergipe é um dos estados mais seguros do Brasil hoje. Não é porque é pequeno, tem outros estados pequenos também que não têm a segurança que tem em Sergipe. Eu estive na delegacia de roubo e furto de veículos por 7 anos e no ano de 2024 nós fomos o estado que mais reduzimos roubo e furto de veículos do país. E Sergipe e a delegacia de homicídios também teve uma atuação importante nesse sentido. O COP, que é o nosso Centro de Operações Especiais aqui, já está completando, já está quase... Até esqueceram como é que faz a investigação de roubo a banco, porque conseguiram eliminar roubo a banco aqui, enquanto o cangaço vem crescendo no Nordeste, aqui ele não prosperou.
Isso tudo é fruto de um trabalho integrado entre a Polícia Civil e a Polícia Militar e tendo como suporte o Judiciário e o Ministério Público. Então, aquilo ali é um retrato do que a gente... eu fico feliz de tê-los aqui, espero que... Tenho certeza que esse evento que nós estamos patrocinando aí junto com o Tribunal de Justiça vai abrir espaço para outros eventos no mesmo sentido, dali a gente vai ter uma certa peneira ali, porque tem os mais interessados no assunto, né? Como o Dr. Gilson falou, a gente precisa formar um grupo permanente Sim. de estar estudando esse assunto, trazendo profissionais para cá. O Dr. Vitaltas já abriu esse contato com a doutora Ana Paula, vai estar passando para o grupo literatura, material, para que o pessoal se aprofunde mais. A gente espera trazê-los de novo aqui. Saindo um pouco desse assunto agora, o que vocês acharam de Aracaju? Aracaju, os dois já vieram a primeira vez aqui, né? A primeira impressão da nossa capital sergipana, qual foi a impressão que vocês tiveram? Eu cheguei à noite, ainda não vi, o que eu vi foi no dia de hoje, mas eu confesso que eu cheguei bastante com o coração aberto. Eu falei, pô, vamos lá, mas sem fazer sem ter qualquer tipo de expectativa, porque eu acho que quando a gente pensa assim, a gente não se decepciona, mas também a gente se impressiona muito com o que vê. E eu só me impressionei quando eu vi a cidade de Aracaju, a limpeza da cidade, a sensação de segurança, a preocupação com a questão da mobilidade, obras que eventualmente trazem um transtorno, mas que uma vez finalizadas elas vão permitir um trânsito mais fluido. Uma coisa bastante interessante, vi alguns prédios, algumas construções antigas sendo renovadas, salvo engano, acho que era a sede da Defensoria, um prédio que pintaram de branco. Tá lindo aquele prédio, e eu acho muito importante essa preservação histórica da cidade. Então é uma cidade que se modernizou, uma cidade, pelo pouco que eu vi, obviamente, a cidade que se modernizou, mas também se preocupa, né, nas devidas proporções, com a preservação do patrimônio histórico. Então, assim, eu confesso que eu me impressionei muito e estou saindo daqui pensando quando eu vou tirar férias, vindo para cá. Seja bem-vindo. A gente espera receber tanto para dar outros cursos aqui, né, Mayra? Segunda fase. Para passear também. Pode, na hora que quiser passear, estaremos aqui à disposição, né? E a senhora, doutora Ana Paula? Sei que já conheceu o Prainha, né? A melhor praia de Aracaju para mim é a Prainha, né? Eu cheguei e fui direto lá para Prainha e eu fiquei surpreendida com os pôr do sol mais lindos que eu já vi na vida. Abençoado. E ainda tinha um show de violino, que era um negócio assim inesquecível. Então, pôr do sol, show de violino, uma comida excelente, as pessoas são muito simpáticas. E uma coisa que eu não tinha visto em praia nenhuma no Brasil é mesa de verdade na areia. Mesa de madeira, com conforto, para você sentar e aproveitar na frente do pier, ali os barcos passando, várias famílias aproveitando o Dia das Mães na praia. Foi muito especial. Que bom. Nós já temos que ir finalizando, não é, Cássio? Não, a gente pode conversar. Não tem tempo ainda. Eu tenho uma pergunta nesse contexto e depois alguma finalização já com relação a material de conhecimento que a doutora Ana Paula iniciou, né? Eu fui atrás, Mayra. A gente, quando fala de descentralizar, a gente centraliza e a gente direciona tipos penais, né? Então, por exemplo, unidades de lavagem de dinheiro, você capacita aquelas policiais para abrir os arquivos, para ter acesso às plataformas. Mas hoje a gente pode vislumbrar uma investigação de criptoativos em muitos outros tipos penais. E tem uma frase como que é velhos golpes, novas tecnologias, não é, doutor? Exatamente. Fala um pouquinho para a gente sobre golpes financeiros e como é que a gente pode usar esse conhecimento. Inclusive, houve uma regulação recente, né, sobre criptoativos, que alterou o Código Penal. Nós temos agora uma previsão de estelionato específica, né, para ver a atenção que a matéria exige. E como tem alguma investigação de sucesso já com a própria da apreensão, né, dos milhões sobre fraudes e o criptoativos?
Obviamente, o que a gente percebe é aquilo que a senhora disse, o criminoso utilizando novas modalidades para crimes antigos, novas técnicas para modalidades antigas de crime. Hoje mesmo nós vemos falando no carro do Avestruz Master, de quantas pessoas perderam dinheiro e tal. O criminoso está mudando a maquiagem ali, a sua história e cobertura, para fazer com que as vítimas sejam ali enganadas, ludibriadas a entregar os seus valores. Com criptoativos isso tem um tempero a mais, porque eventualmente os pagamentos feitos pelas vítimas já nem são feitos mais em moeda fiduciária. Então isso vai demandar uma investigação um pouquinho mais detalhada e com habilidades mais específicas na questão da busca por aquele patrimônio. E nós estamos vivendo um momento de regulação desse mercado que tende, por um lado, a desagradar aqueles que têm uma visão libertária de criptoativos, ou seja, já que eles foram criados, entre aspas, para trazer mais privacidade para as pessoas, então aqueles que têm aqueles pensamentos de quando o Bitcoin começou, falando, não, eu não quero que o Estado veja o que eu estou fazendo, eu não quero transacionar com um intermediário, eu não quero utilizar alguém no meio da minha transação, então nós temos que fazer uma contraparte dessas pessoas com a necessidade que o Estado tem de regular um mercado que na seara criminal está sendo utilizado para o cometimento de crimes. E eu já vi pessoas, e eu já tive essa discussão com pessoas que são dessa seara libertária, eu falei, você não quer que o Estado se envolva nas suas transações, mas quando você, Deus me livre, mas quando você é sequestrado, quando você é roubado, quando você é extorquido, a primeira coisa que você vai fazer é bater a porta da polícia. E nós estamos lá para servi-lo. Só que se nós não tivermos ferramentas jurídicas, ferramentas legais e respaldo legal para agir, toda essa questão libertária sua vai por água abaixo. Então nós temos que ter um contrapeso. E no Brasil nós estamos vivendo um momento de regulação muito importante. O marco regulatório dos criptoativos no Brasil é uma lei, a 14478 de 2022, entrou em vigência em 2023. O Banco Central foi eleito por um decreto para ser o órgão fiscalizador, regulador desse mercado em 2024, salvo engano, e agora nós já tivemos a edição de algumas resoluções pelo Banco Central para que as empresas que vão trabalhar no mercado passem então a se adequar às necessidades. Então, nós estamos caminhando para uma regulação que, por enquanto, ela está focada nas empresas que vão prestar o serviço. Temos já desde 2019 uma instrução normativa da Receita que regula a questão de declaração de imposto de renda, pessoa física e pessoa jurídica, que está sendo alterada, substituída por uma outra instrução normativa esse ano, mas por enquanto a resolução está indo sobre as empresas que vão atuar nesse mercado. E isso é positivo para nós investigadores. Por quê? Porque até então, hoje, se você chegar para... Primeiro que não tem alguém que faça essa fiscalização. Tem o Banco Central que foi eleito agora e ainda não conseguiu implementar, está implementando as regras. Mas hoje nós não temos, por exemplo, uma lista de empresas que atuam no mercado. Então, como investigador, eu não consigo buscar em base de dados nenhuma quais são as empresas. E nós vamos passar a ter essa lista, nós vamos passar a ter empresas que precisam ser autorizadas pelo Banco Central. Então, isso para fins de investigação, são ferramentas muito boas. Claro que isso não vai agradar a todo mundo, porque os olhos sobre as transações vão aumentar, a fiscalização e a observação sobre as transações vão aumentar e, eventualmente, isso pode gerar cobrança de impostos sobre transações e outras coisas que vêm no contexto todo ali da regulação. Então nós estamos num momento bastante importante para a regulação desse mercado no Brasil, só que, para finalizar, regular qualquer tipo de tecnologia é bastante difícil. Você fazer uma lei sobre tecnologia é difícil, você tentar regrar qualquer tipo de tecnologia é um trabalho difícil. Então o Banco Central do Brasil tem uma missão muito importante e muito difícil pela frente. Ainda mais quando a gente lida com empresas internacionais, né? Então, a gente cria um canal de acesso, porque o limbo jurídico não protege ninguém. A gente tem que ter, como você falou, os guarda-reios, né? Para a gente poder caminhar com segurança. Doutora Ana Paula, eu iniciei falando das fraudes, né? A gente sabe
eu vejo um paralelo quando começaram a surgir as fraudes digitais. Então, a gente tinha que ter a capacitação para a investigação telemática, ir atrás da internet, e os criptos agora a mesma coisa. E eu tenho a impressão de que parte da solução é muito parecida também, que é a educação do usuário. Porque, por vezes, há crimes em que a gente não consegue reparar o prejuízo material. Você pode conseguir chegar na identificação do responsável, mas não do reparar, né? A gente prende o ladrão e não recupera a televisão. Em criptoativos, doutora, a gente tem mais possibilidade de conseguir seguir o dinheiro, recuperar, aprender, ou a gente corre o mesmo risco também, até porque demanda tempo. A gente precisa da resposta das operadoras, das empresas, dos exchanges. Então, a gente também tem esse lapso temporal que faz com que, por vezes, a investigação tenha o sucesso da autoria, mas não tenha o sucesso da reparação. Eu diria que a beleza dos criptoativos também é uma série de qualidades que torna eles um pouco mais difíceis para a gente fazer o rastreamento das transações e a recuperação desses ativos. Até porque boa parte desse início de crimes envolvendo cripto eram as pirâmides financeiras. E a gente sabe que não existe rentabilidade fixa. Sempre qualquer promessa de ganho fixa é um esquema de pirâmide. E como o dinheiro entra de uma forma muito rápida, os criminosos acabam gastando muito também. A gente teve uma operação em que o indivíduo já estava comprando uma ilha, lancha, e todo tipo de coisa absurda que você possa imaginar. Então, ele estava sangrando o dinheiro das vítimas. E a vítima também, ela acredita que ela vai receber de volta o valor com o lucro. Então, ela chega e apresenta para mim uma planilha. Tá aqui, ó, eu tenho esse saldo aqui, eu tenho R$1 milhão para receber. Só que ela fez um depósito de R$100 mil. Então, ela não tem R$1 milhão ali. Então, dificilmente você consegue fazer essa equiparação. O melhor é a prevenção com educação, conhecimento, né? Falando Exato. em conhecimento... Parece um jargão, né? Mas foi canta sonoro, né? Isso é porque é o primeiro dia que Pois tá Me contrata, a Depol. Eu já perdi meu lugar. Me contrata. Ela e Renata agora. Doutor Vitaltas, para a gente encerrar, ainda falando de conhecimento, o senhor escreveu um livro, né? Criptolavagem e compliance, sobre essas instituições envolvidas nesse cenário, nesse caminho a ser perseguido. Fala um pouquinho para a gente do seu livro. Bom, eu tive a grata oportunidade de, junto com 2 colegas, 2 delegados do Rio Grande do Sul e um advogado do Rio Grande do Sul, o advogado é o Evandro e os 2 Márcios, 2 delegados lá, de fazer esse projeto e escrever um livro sobre lavagem e cripto. Então, a parte de cripto ficou sob minha responsabilidade, todos ótimos investigadores e o Evandro, um advogado especialista em compliance. Então, juntamos a parte operacional investigativa de lavagem em si, né, a lavagem tradicional, com a parte de criptoativos, mais a parte de compliance. Foi uma obra escrita ali por 4 pessoas, e eu fiquei bastante feliz porque ela teve uma sequência. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma 2ª edição e agora lançamos a 3ª edição com as atualizações justamente referentes a essas novas resoluções do Banco Central. Então é um livro que ele vem sendo atualizado, é um livro que não é um livro exclusivamente técnico. Então, quando eu escrevi a parte de criptoativos, eu tentei deixar o mais didático possível, pegando na mão mesmo, ó, isso aqui é isso aqui, começou por causa disso, isso aqui virou isso, até conseguimos chegar num momento que a gente já conseguia falar de tipologias de lavagem de dinheiro com criptoativos. Então eu fiquei bastante feliz com o resultado. Então a gente começou falando da lavagem tradicional, com todas as alterações legais, inclusive da Lei 14.478, que também trouxe algumas alterações na lei de lavagem, na parte de criptoativos, não apenas da tecnologia, mas nas tipologias de lavagem de dinheiro com criptoativos, e o Evandro finalizando com a parte de compliance. Então ficou uma obra que eu sozinho nunca conseguiria escrever. Então o resultado, né, esse somatório de conhecimentos de todos ali, cada um na sua expertise maior, trouxe um
como digamos assim, um resultado que acabou contemplando o investigador que só sabia lavagem, o investigador que só sabia cripto e aquela pessoa que precisava saber também sobre compliance. Então eu fiquei bastante feliz com essa última atualização. Eu tenho recebido feedbacks bastante positivos da obra e esperamos aí continuar com as atualizações até enquanto conseguirmos. É um produto maduro já, né? Que bom. amadureceu como aquela pergunta que o senhor falou. É uma questão de tempo para Exato. saber como os investigadores vão amadurecer na temática. É uma excelente obra para começar o conhecimento também. Exatamente, trouxe esse... Esqueci de trazer. Ó, eu ia ganhar e dar um já Eu com separei, acabei esquecendo. Mas ele virá. Eu falei com a doutora Mayra do convite que tinha feito ao senhor, ela já conhecia, não só ela, como alguns colegas, quando a gente colocou. Vou interromper, viu? Desde agosto do ano passado, foi? Que ele só fala no dia de hoje. É verdade. Sem brincadeira. Desde agosto do ano passado, que todas as vezes ele me encontra. E é bacana a gente ver, né, um membro da polícia prezar tanto, buscar tanto pelo conhecimento, que a gente sabe que, às vezes, institucionalizar o conhecimento não é tão fácil, né? Não. E assim, nós já estamos tão acostumados no dia a dia da polícia a fazer o mesmo, né? Enxugar gelo. Mais do mesmo, né? Prender, mas né? E prende, geralmente são a mesma pessoa, só muda o CPF, né? Na criminalidade comum do dia a dia, é isso que a gente vê. E eu sou muito curioso, sei pouco, mas gosto muito de coisa nova, diferente, né? E aquilo lá, aquele encontro com você lá em Goiás, quando você sai um pouco da zona de conforto, o cérebro parece que volta a funcionar, né? Você tá meio... um choque, né? E eu acho que é isso que vocês estão fazendo aqui hoje no Tribunal de Justiça, vocês dois. Pra gente... quando eu falei com o doutor... perguntei ao doutor Vitaltos, e aí, como é que vai fazer para trazer vocês? Que a gente não tem dinheiro para isso, né? Deu uma indireta, né? Eu falei, eu não vou ter dinheiro para trazer, né? Eu pagar uma palestra tão importante assim, esse time aí, mas a gente conseguiu fazer uma coisa boa aí, junto com o tribunal. Muito obrigado por ter aceito o convite, vocês dois. Doutora Ana Paula, a gente está também já chegando ao final desse programa, que passou rápido, já está aqui 50 minutos já de bate-papo. Dava para ficar mais tempo aqui, né? A senhora, eu queria que vocês dois, começando pela senhora, fizesse as considerações finais. A gente não pode aprofundar muito, até porque esse tema não dá para aprofundar tanto, né? Mas na sala de aula, né? Fizesse as considerações finais aqui da importância dessa matéria, dessa iniciativa. Espero que outros estados façam o que a gente está fazendo aqui, mas nós vamos fazer de novo, depender da necessidade, né, Mário? E já aproveitem o modelo sergipano da integração das instituições. Exemplo. Que exemplo? Bem, qual o principal objetivo de uma investigação se não desestruturar a organização criminosa através do confisco dos valores? E aí eu trago um exemplo prático de uma operação que a gente chegou. Tinha lá a gente, né, eu sou PGFN, mas eu estava em cooperação interinstitucional com a Polícia Federal e com o MPF, e eles chegaram lá e tinha muito dinheiro vivo, algo como 20 milhões de reais, e estava todo mundo muito feliz. Só que em cripto, a gente achou o equivalente a 200 milhões de reais. Nossa. Então, para o sucesso de uma operação, eu acredito que todo mundo tem que estudar sobre criptoativos. Eu indico, além do livro do Dr. Vitaltas, que procure os manuais de boas práticas de investigação, que tem no GAFI, tem na ENCLA, tem na Polícia Federal, tem no MPF. Então tem muito material das próprias instituições que você pode buscar. Bom. Muito obrigado, senhor Dr. Vitaltas. Bom, primeiramente agradecer a oportunidade. Fico bastante feliz em saber que aquela sementinha lá, plantada lá atrás, ela germinou e, obviamente, como dito, à época, eu digo hoje, é um prazer estarmos aqui. A gente não consegue ficar por mais tempo, a gente não consegue estar aqui a todo momento,
mas eu fiz questão de honrar, obviamente, com o compromisso, e fiquei muito feliz em ver o que vi, repetindo ali essa integração que vocês foram construindo. Obviamente isso não é uma coisa que aconteceu de um dia para o outro, é algo que já vem de muito tempo e se mantém por muito tempo, porque não basta você construir, é você manter esse relacionamento, e eu tenho certeza que cada um atua dentro do seu rol de atribuições, e isso é mais uma prova de que cada um fazendo o seu e fazendo de maneira integrada aquilo que deva ser integrado, funciona muito bem. Então, parabéns mais uma vez e muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Doutora Mayra. E eu quero parabenizar também, porque eu estou aqui como associada, né, não sou da direção, e a gente tem visto que é uma missão, né, da atual direção da ADEPOL, buscar capacitação. Recente nós tivemos um de oratória, por exemplo, e também foi muito bom, e queria agradecer e parabenizar. O evento está extraordinário, porque de fato não constituiu só em palestras, mas em pegar um grupo que está em alguns lugares mais estratégicos para aprofundar, e aí eu já soube aqui da garantia da segunda fase, pretendo estar dentro, para a gente poder contribuir, e como a doutora Ana Paula falou, a gente mexer com o que realmente importa para os criminosos, né? Então, parabéns, Cássio, foi uma excelente iniciativa da ADEPOL, e estou muito lisonjeada em poder estar aqui com vocês, 2 nomes de grande referência para justiça, né? Eu queria agradecer a presença da doutora Ana Paula, do Vital, tanto aqui em Sergipe, ministrando o curso, como aqui também nesse podcast amador, né? Que a gente faz aqui de vez em quando. Mas fica bom, né? E doutora Mayra, por estar aqui hoje. Quem era para estar no meu lugar hoje era a doutora Renata, e eu aqui no lugar da doutora Mayra. Mas eu combinei com a doutora Renata que ela não podia vir, e quem mais entende do assunto aqui da parte de investigação de inteligência é a doutora Mayra aqui no estado. Então era importante que ela estivesse aqui para a gente não fazer pergunta boba, né? Então, e também queria agradecer muito a doutor Gilson e ao Tribunal de Justiça de Sergipe, que abrir esse espaço para a gente lá com muita humildade, tranquilidade. Vocês conheceram o doutor Gilson, vocês viram como é. Então, estamos encerrando esse 18º episódio do Delegado na Escuta, retomando essa programação em alto nível, né? Vamos ter dificuldade para fazer o próximo, né? Depois desse padrão aqui, né? Então, você que conhece o nosso canal, curta esse podcast, e quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal e acompanhe essas informações que a ADEPOL traz aqui de interesse público para todos vocês. Um abraço.